Um dos grandes baratos da plataforma de streaming Netflix é que ela, por meio de suas produções originais, nos dá acesso a filmes produzidos em outros países que não seja esses mais comuns, sobretudo e principalmente os Estados Unidos da América, que aliás tem vivido, ao meu ver, a pior fase da sua história, tratando-se de cinema. Não é segredo que a indústria de Hollywood é a mais importante do mundo, é que fez a maioria dos grandes filmes da história, mas vive um momento ruim, está numa má fase. E por isso é bom que tenhamos acesso a filmes produzidos em outros países, inclusive não tão comuns. Recentemente, por exemplo, nós tivemos o Violino do Meu Pai, um filme que eu, inclusive, falei dele aqui no canal Estúdio JPL, um filme comovente, emocionante, produzido na Turquia. E desta vez eu quero falar de um filme produzido na Dinamarca, distante e belíssimo país, Dinamarca, terra dos vikings, também, né? Dinamarca, Suécia, aquela região toda ali. E o filme que vou tratar neste vídeo fala de uma história acontecida, uma história real, e é um filme que a mim impactou de forma positiva, mostrando que há muito cinema bom feito fora dos países mais tradicionais na produção da arte cinematográfica. É deste filme que eu vou falar a seguir. Em 1905, uma expedição pela região gelada da Groenlândia, quase ali no Ártico, se perde quando ela estava em busca de provas que o território da Groenlândia era um só e não duas partes de terras divididas, porque uma delas era ambicionada pelos Estados Unidos da América. Em 1905, essa expedição se perde em meio ao gelo. Alguns anos depois, 1909, uma outra expedição com o nome Alabama, o nome do navio que levara esses homens até a Groenlândia, até aquele lugar gelado, para irem em busca da expedição perdida em 1905. Essa nova expedição contava apenas com 2 homens. Um capitão, interpretado pelo Nicolas Coster-Waldau, que, aliás, o papel que ele interpreta é do Einar Mikkelsen, que foi quem escreveu o roteiro, quem escreveu o livro, quem escreveu o livro que deu origem ao roteiro deste filme, roteiro escrito pelo próprio Nicolas Coster-Waldau, que, além de ser o protagonista do filme, assina o roteiro e assina a produção também. Ele que, ao ler o livro, ficou fascinado com a história, absolutamente fascinado, e foi em busca então de fazer o filme, contar essa história gloriosa de alguns heróis dinamarqueses, aquele lindo país, lá no alto, né, bem distante da gente, que juntamente ali com a Suécia, com a Finlândia, Noruega, era a terra dos vikings. E essa é uma história fascinante. Ela realmente mostra a bravura de homens que apenas com alguns mantimentos e alguns cães para puxarem seus trenós entram no desconhecido, na imensidão gelada, em busca de comprovação que aquele território pertencia à Dinamarca
e não aos Estados Unidos, como era requerido pelo país da América do Norte. No meio de tudo isso, muito sofrimento, muita fome, muito perigo, enfrentam a neve, gelos quebradiços, desfiladeiros e ursos polares gigantescos. Tudo isso a gente, ao longo da história, é contada. É um filme que tem atuação de dois grandes atores, né? Ou pelo menos eles tiveram grandes atuações nessa produção. O já citado Nicolas Coster-Waldau e o Joey Cole, que fazem a dupla que sai em busca do desconhecido em meio à imensidão gelada. O Nicolas Coster-Waldau interpreta um capitão experiente em expedições. O Joey Cole, ao contrário, totalmente inexperiente, mas ele foi voluntário em acompanhar o capitão e para se embrenharem ali nas geleiras. Daí começa uma relação de profunda amizade, em que há momentos também de conflitos, momentos inclusive em que eles começam a ter alucinações, e há momentos que um enxerga o outro como um inimigo. O filme fascina, tem cenas emocionantes. E o capitão Edna Mikkelsen deixaram um grande amor ao sair pelas geleiras, que é interpretada pela Ada Reed, que faz o papel da Naja. No meio ali, quando eles estão na solidão total, abandonados, o capitão começa então a ter alucinações com a sua amada em cenas realmente comoventes. É um filme que tem uma pegada que a gente já viu em outras produções. Eu me lembro, por exemplo, daquela produção Vivos, que mostra um avião que caiu na Cordilheira dos Andes. Existe um outro filme chamado Sete na Escuridão, que são 7 homens cegos perdidos no gelo. E esse filme lembra essas produções mais antigas, mas filmada de uma forma mais realista. O filme tem uma pegada quase documental. Não é muito romanceado como costuma ser produções deste porte com essa temática. E por isso é tão fascinante, porque é realista. Realista e que conta, como eu já dissera, uma história real ocorrida no início do século XX. Contra o Gelo. Título original: Against the Ice. Tradução literal. Eu costumo dizer que eu não gosto muito da maioria das traduções feitas aqui no Brasil, em Portugal ainda pior, mas aqui no Brasil, dos títulos originais de filmes estrangeiros. Mas nesse caso, a tradução é literal. Eu não gosto do nome Contra o Gelo, é um título fraco, né? Mas é literal, é a tradução literal, portanto não há muito o que reclamar. O fato é que o título é de menos, o que importa é a história, e é uma grande história, muito fascinante. A direção do Peter Finch é segura, é comedida, eu acredito que ele fez, né, um grande trabalho ao dirigir este filme, e que nasceu da paixão do roteirista, produtor e ator principal, Nicolas Coster-Waldau, que é apaixonado pela trajetória do herói dinamarquês Edna Mikkelsen. Ou seja, é um filme para quem gosta de drama, de aventura, imperdível. Produção dinamarquesa
E como eu disse lá no início, é muito bom a gente ter acesso ao cinema produzido em países que nem sempre é normal que a gente tenha acesso. Produção de 2021, lançamento 2022, disponível na Netflix, Contra o Gelo. Um filmaço. Contra o Gelo é um filme que, como eu disse, me fascinou. Tem um final que emociona. Um filme que tem uma história muito realista. Uma produção comedida, sem exagero, sem dramalhões. Com uma grande atuação dos dois atores principais. Realmente eles dão um show de interpretação. Direção segura do Peter Flint. Essa produção dinamarquesa está fresquinha para quem é assinante da plataforma Netflix. Eu sugiro este filme que não vai ser tempo perdido de forma alguma. Eu espero que o seu tempo também não tenha sido perdido ao assistir este vídeo. Espero que tenha gostado e se gostou, por favor, dê o seu like. Se não é ainda seguidor do canal, por favor, se inscreva, porque aqui nós vamos sempre falar de cinema, de todas as formas, do grande cinema. Este é o objetivo do Estúdio JPL e eu quero me encontrar novamente com você logo no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.